vamos estudar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as concepções sobre saúde e doença. Doença acompanhante da espécie humana. Então, com o crescimento da saúde, nós compreendemos hoje como saúde ser um bem-estar físico, mental e social. O social influi, a mente influi e o físico influi, tá? E foi um crescer do conhecimento de doença, que se iniciou desde o tempo dos egípcios, na mumificação. Que quando de tanto eles tirarem para tentar mumificar órgãos, tirarem tudo, fazer aquela limpeza, eles foram percebendo algumas diferenças e alguns sinais da doença. A doença, ela passou por uma concepção mágico-religiosa. Ação de forças alheias por causa de pecado, maldição. Os antigos hebreus, a doença era um sinal de cólera divina diante de aspectos humanos. Outras culturas eram maus espíritos, xamã, feiticeiros tribais, rituais para expulsar o mal. Observações empíricas sobre a utilidade medicinal de produtos naturais, transmitidas cuidadosamente de geração em geração. Eu gosto de explicar isso, a gente precisa entender isso, porque tem coisas que ficam ligadas ainda à nossa sociedade. Como tem doenças. Então, às vezes, a diabetes, a hipertensão é característico. Como cada doença, como o câncer. O câncer tem características eu estou falando de população, de indivíduos, de raça. Então, cada um tem suas características de doenças que mais acometem essa raça, mais acomete, e assim respectivamente. Então, quando a gente trata disso, as pessoas ainda tendem a ligar sobre maldição, sobre pecado, sobre o preconceito, que ainda é muito grande. Então, tem coisas que quando a gente vai falar se torna um estigma desnecessário, mas infelizmente temos um traço que ainda está na nossa sociedade. E quando a gente não vive ligado a isto, é complicado, então precisamos passar a falar, a compreender e a expressar, ok? Tais informações. Os hindus e os chineses. Doença causada pelo desequilíbrio dos elementos do organismo humano, ocasionada pela influência dos ambientes físicos, astro, clima, insetos. Medicina chinesa, Yin Yang, restaurar o normal fluxo de energia. Então, ele acha que atua ativamente no processo da doença e da cura, que o equilíbrio traz a cura. Na Grécia, Hipocráticos, saúde é a harmonia entre 4 elementos que compõem o corpo humano: água, ar, terra e fogo. Na Grécia, no tempo de Hipócrates, que é o pai da medicina, observação empírica, diversos casos clínicos registrados, postulou a existência de 4 fluidos, são os humores: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue, visão epidemiológica do problema de saúde e enfermidade. Na Grécia, fatores ambientais ligados à doença: ares, água, lugares. Ideia de miasma, emanações de regiões insalubres capazes de causar doenças como a malária. Essa é uma teoria miasmática. E da Idade Média Europeia, nós já temos influência do cristianismo, doença como resultado do pecado e a cura como questão de fé. Doentes entregues a ordens religiosas que administravam hospitais, instituição que o cristianismo desenvolveu muito. Não como lugar de cura, mas de abrigo e de conforto para os doentes. Isso acontecia assim. Asilos e hospícios, várias epidemias. Peste negra, lepra, sífilis e tuberculose. Na Renascença, período de transição das práticas esotéricas e pensamento científico. Predomínio da ideia de fator externo que penetra o organismo. Ideia de contagiosidade.
A Renascença, durante o século XVIII, os estudos se voltam para a compreensão do corpo humano e das alterações anatômicas decorrentes da doença, centrando-se no desvelamento de seus sinais e sintomas. Metade do século XIX, na França, estudos investigaram a influência da pobreza, da ocupação, da nutrição e habitação. Na Inglaterra, a Revolução Industrial, a medicina social, epidemiologia. No final do século XIX, a Revolução Pasteuriana, microscópio, e a revelação da existência de micro-organismos causadores de doença, possibilitando a introdução de soros e vacinas. Doenças agora poderiam ser prevenidas e curadas. É a teoria unicasal, bacteriologia. Causa uma bactéria, intervenção, eliminação da mesma. No início do século XX, a teoria unicausal torna-se insuficiente para explicar as novas questões que surgiam com o desenvolvimento científico, abrindo espaço para as concepções multicausais. O modelo ecológico multicausal, meio ambiente, agente patogênico e hospedeiro. A história natural da doença de Levy destaca a saúde e doença como processo dinâmico. Os desequilíbrios desses sistemas permitem a evolução do processo até a cura, óbito ou outros estados intermediários. História natural da doença. As interrelações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afeta o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam estímulo, processo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Período pré-patológico e patológico da história natural da doença. Então, antes do indivíduo, interações com os agentes móveis, hospedeiros, fatores, e depois o período patológico, que é quando ele desenvolve a doença até levar à morte, à invalidez, à cronicidade, um limiar clínico ou a recuperação. Concepção social, determinações sociais da doença. A partir da crítica ao modelo ecológico, limitação das explicações causais, aprender o vínculo entre o processo social e o processo biológico, saúde e doença, permite explicar o caráter social do próprio processo biológico, que influi muito. E aí nós vemos com o conceito da Organização Mundial da Saúde, em 1948. Saúde é o estado do mais completo bem-estar, físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Críticas. A saúde seria algo inatingível? A definição não pode ser usada como objeto pelos serviços de saúde? O conceito permitiria abusos por parte do Estado que interviria na vida dos cidadãos, sobre o pretexto de promover a saúde? Aí, na Conferência da Assistência Primária, ALFMA-ALFA, em 1978, Isso, presta atenção. Aí, 2000, promover a saúde de todos os povos do mundo. Saúde para todos no ano de 2000. Cuidados primários de saúde constitui a chave para essa meta. Condições e requisitos fundamentais. Primeira conferência. Promoção à saúde no Canadá, 1986, na Carta de Ottawa. Condições e requisitos fundamentais para a saúde. A paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade. 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1976, o tema: Saúde como Direito. Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. E aí, o conceito de saúde mais abrangente foi na 8ª Conferência de Saúde, 1986. Saúde e qualidade de vida. Saúde é a resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde, resultados de formas de organização social, de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades nos níveis de saúde. Pura verdade. E a Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado.
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Lei 8080 de 1990, artigo 3. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Por isso que a Pro fala tanto de alimentação. Mas ela está linkada à renda. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Assim, a concepção do processo de saúde e doença tem evoluído consideravelmente, de maior vinculação com a doença e a morte, isto é, aproximações negativas até concepções mais vinculadas à qualidade social, ou seja, uma aproximação positiva. Então, os processos de saúde e doença, fatores genéticos, fatores sociais, fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores educacionais, fatores culturais, fatores econômicos, fatores políticos e fatores ecológicos. Por que a senhora fala isso tudo? Porque a gente precisa entender o que é saúde e doença. Porque eu vou falar de muitas afecções, que é a clínica médica sobre doença. Mas para tratar ou orientar o indivíduo, a gente tem que ver todos esses fatores. Não adianta chegar para a dona Terezinha, presta atenção. É muito comum na clínica médica idoso, em crise de hipertensão, diabetes, pé diabético. Vamos lá. Pé diabético, uma ferida, tá lá horrível. Só que explicar a alimentação não é fácil. Uma pessoa que ela tem uma comorbidade, ela tem um problema circulatório que já vem de família, é genético, é muito difícil a gente falar de alimentação. Porque ela vai dizer, eu não como sal. Só que para vocês entenderem, para ficar plausível para vocês, tem pessoas que não fazem comida sem caldo quinó. Então a gente tem que falar na linguagem que a pessoa consiga compreender o que estamos falando. Aí eu sento com ela com a maior calma. A senhora faz o arroz com água e alho? Porque alho é bom, ele é baixa pressão. Não, eu boto um óleozinho, frito a cebola, boto sal e alho. Óleo. Vamos tirar esse óleo, vamos tirar esse sal. Já que a senhora gosta do alho, bote bastante alho que dá um gostinho. Se não conseguir comer, rala uma noz moscada, ela baixa a pressão. Não é cara não, na feira tem. Entenderam? Que é você entender os fatores e aquilo que a pessoa pode compreender. Quer ver uma coisa simples? Feijão. A senhora faz feijão? Faz feijão, minha filha. A senhora bota o que no feijão? Ah, eu boto um pedacinho. Boto um pedacinho de calabresa, boto um pedacinho de peco, boto um pedacinho de espinhaço, boto um pedacinho de... E vai, e vai, e vai, e vai. Cai sertão. Mas eu boto na água, eu escaldo. Mas é muito, gente. É muito. É muito sal, é muito colesterol, é muito tudo. Então, explicar uma alimentação adequada não é tão simples. Não é tão simples. E mudar hábitos não é tão simples. Aí, quando eu pergunto às pessoas, mas é frio de sal, escalda tudo. Sim, mas não é só sal. É gordura. Mas não frita nada. As pessoas entendem que gordura é só fritar. Então, nós nós não temos conhecimento de alimentação saudável, nós não temos. Então, temos que parar aí. O grande problema que nós temos na sociedade é a boca. Obesidade é a maior causa de morte. E vai ser a pior. Porque agora afeta não só os adultos, como afeta as crianças. A má alimentação, mais a nossa genética, mais o nosso estilo de vida, tem levado muitos à morte prematuramente. Tá? Infarto agudo do miocárdio, entre outros, fora os estresse emocional. Mas a alimentação influi muito, e isso vem da criança, como ela aprendeu a se alimentar. Quer ver uma coisa simples? O estômago da criança. A criança chora, mas só diz que é fome. Como é que uma criança toma 2 mamadeiras? Se eu não aguento beber um copo de mingau de vez. E o meu estômago, eu não entendo. Eu não entendo essa cultura que nós temos de ficar feliz quando a criança come um prato enorme de comida. Nós temos essa satisfação de que, ai, comeu, minha mente tá boa, não vai morrer não, comeu. E muitas das vezes ela não precisa daquela quantidade de comida, ela precisa muito menos daquilo. É cultural,
essa necessidade de se alimentar, essa necessidade de ter comida, essa necessidade de comprar, de ver tudo cheio e de comer, de comer, de comer. Gente, se você for olhar o Instagram e o Face, é só comida. Praticamente eu te vi para comer. Própria minha alegria é comer, meu Deus, peraí. Então, e quanto mais corantes, nós sabemos que quanto mais corantes, mais condimentos, mais causa é um vício. Então, para você fazer, é complicado. É complicado quando você vai fazer. Uma criança que come salgadinho, ela fica viciada, ela vai comer salgadinho todo dia, porque ele tem corantes viciantes. Uma pessoa que toma Coca-Cola todo dia, vai ser muito difícil ela largar a Coca-Cola, porque ela tem corantes viciantes. Então, são mudanças do estilo de vida, são concepções. Por isso que eu preciso que vocês entendam saúde e doença. Eu falei um pouquinho de alimentação, mas eu falo também do ambiente. Não tem rede de esgoto. Onde a pessoa mora, tem uma fossa, a água vem por ali, por mais que tenha filtro, eu vou precisar ferver e filtrar essa água. O solo por onde ela anda, se ela anda descalço, como é a região, eu preciso compreender tudo isso. Porque senão eu vou tratar, ela vai tomar medicamentos, ela vai voltar para tomar outros medicamentos e ela nunca vai melhorar. O sobrepeso e o nosso corpo, ele sempre dá sinais do que não está fluindo bem. Então precisamos ver, respeitar e observar, tá bom? Cada pessoa é uma e a nossa mente influi muito no nosso corpo, né? À toa que o placebo, que é um medicamento que não tem efeito nenhum, é o placebo. Quando a pessoa toma, ela fica bem, ela diz que tá bem, melhorou muito depois do remédio. Tem pessoas que querem remédio. Eu tenho um filho que só Jesus. A senhora não vai me dar remédio nenhum, não? Eu não quero chá, não, eu quero remédio. É tão da gente precisar de remédio, a gente quer tanto remédio. Claro que quando vem o conhecimento, a gente não quer estar tomando tanto remédio. Mas é o que virou nossa sociedade, tá? Então, precisamos compreender o processo de saúde e doença. E precisamos entender todos esses fatores para poder orientar, julgar menos e trabalhar mais, tá? Bons estudos. Foi uma coisinha leve agora para a gente voltar para um caminhão de doença, viu? Tá? E acompanhe na apostila, tá? Vai ser mais algumas aulas e vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês.